Bom, pessoal, voltando então, a gente aprendeu na aula passada como calcular, né, a nossa, força por cabo, né, considerando lá um cabo com um X cordoalhas. Ele vai estar variando aí basicamente com o número de cordoalhas dentro do cabo, ele vai estar variando também com, eh, o tipo de proteção, se é uma pré-tração, se é uma pós-tração, enfim. Isso a gente decide, escolhe com base na aplicação em campo. E aí as seleções do projetista, por exemplo, o projetista quer trabalhar com CP 210 ou CP 190, né, cordoária de 12,7 ou de 15, vai variar. Esse restinho de informações ficou faltando para acabar a aula, porque parece que minha internet flutuou, né. Mas o que eu estava falando no finalzinho da última aula é, quando a gente for dimensionar as armaduras ativas, uma das formas que a gente pode fazer isso é através do método das tensões, que a gente tem lá a propriedade geométrica da peça, né, a gente já sabe a força que um cabo vai ter. Para zerar a tensão, né, eu preciso ter quantos cabos eu vou precisar ter para zerar a tensão na fibra inferior, tá. E o que a gente vai fazer além disso, será outras verificações, tipo, se as tensões na fibra superior vão estar ok. Porque às vezes você pode ter um overbalancing, né, você pode ter uma proteção a mais, né, e estoura a fibra superior. Ou a gente tem que verificar também no ato da proteção e ao final da vida útil. Então são verificações que vocês vão aprender a fazer aí comigo, tá. Deixa eu minimizar isso aqui. Bom, então pessoal, vamos agora entrar para uma parte que é uma parte relativamente, chata, não vou mentir, tá. Seria basicamente as ancoragens das armaduras ativas. No concreto armado, isso é muito simples de observar, porque a gente tem lá as barras, passivas, né, elas geralmente têm aquelas moças, aqueles dentinhos, né. E ali a nossa aderência ela é promovida, né, através de um comprimento da barra imersa dentro do concreto. O concreto protendido, ele não é diferente, tá. Ele só tem algumas particularidades, tudo bem. A primeira delas é que geralmente os carros são curvos, tá. E vai ter uma certa, né, vai ter uma tensão que vai ser transportada pelos dispositivos de ancoragem, tá, que ela vai lá jogar e essa tensão vai ser espraiada por dentro da peça, tudo bem. E também tem aquela para aquelas situações que vai ter aderência ou não, vai ter a própria aderência por dentro do cabo, tá. Então isso tudo são coisas que a gente tem que comentar, né. Então a primeira coisa delas é isso, a segunda é esse comprimento de ancoragem na pe nas nas na pré-tração, particularmente. Esse comprimento de ancoragem na pré-tração, ele pode ser um pouco confuso. Por quê, professor? Porque precisa ter um certo profundidade, né, uma certa, quantidade de armadura para transferir 100% das forças de proteção para dentro do concreto, para ter um certo comprimento para haver um espraiamento dessas forças para atingir 100% da peça, tá entendendo? Então isso é uma coisa interessante de comentar, que a gente vai falar aqui no próximo slide, tá. Isso aqui é o dispositivo de ancoragem, que a gente já falou, como que ele promove quando você tem armaduras aí sem aderência, e é isso aqui, tá. Então a gente tem aquele comprimento de ancoragem básico, também é o quê? É o LB, tá, Lzinho de comprimento, B bond, tá, P proteção. Esse comprimento de ancoragem básico, a definição dele é o seguinte: é o menor comprimento necessário para que, em um ensaio de arrancamento, a ruptura se dê na armadura, tá. Ou seja, eu preciso ter armadura suficiente dentro do concreto, para que quando eu puxar a armadura, quando ela entrar em escoamento, ela entre em escoamento antes do concreto ser arrancado, tá. Agora temos o comprimento de transferência, que é o que a gente vai chamar de LBPT, ou seja, é o comprimento necessário, tá bom, para que o esforço de proteção seja transferido da armadura para o concreto, tá. Ou seja, nesse comprimento aqui básico, que você já tem a quantidade suficiente de armadura para transferir toda a força para o concreto, desculpa, para ter toda a aderência suficiente para resistir os esforços, e depois você vai ter toda a transferência, né, que é esse aqui, LB, tá. Então ele vai transferir, bem. E aí por último é a distância de regularização, ou seja, vai ser aquela distância necessária total para que haja toda a tensão, né, seja toda transportada para a seção transversal toda, tá. Então isso é uma coisa um pouco chata de falar, a gente geralmente vê isso com mais detalhe em peças de pré-tração, ou seja, pré-moldados, mas geralmente a gente não vai gastar muita energia com isso. Tem nas equações dos próximos slides, a gente vai passar de forma rápida, tá. E por fim, né, o comprimento de ancoragem necessário, né, para a proteção, que ele vai ser, acho que é o menor entre esses todos, né, tem que dar uma olhadinha aqui no slide. Alguns comentários apenas de peças, pré-tracionadas quando você tem um comprimento de ancoragem, tá. Existem certos fenômenos, que
que vão dar mais aderência para a peça. Como assim, professor? Tem um fenômeno chamado saca-rolha, que a gente chama. Quer dizer o quê? Você tem lá a cordoalha, tá lá, ela foi estirada. Na hora que a gente solta a armadura, né, a gente bota lá os sistemas de ancoragem, há naturalmente um retorno, né? Então, por efeito Poisson, há uma gordurinha, né? A peça ela se engorda um pouquinho. E aí, por causa desse aumento de volume, né, por efeito Poisson, você tem um aumento das forças de engrenamento, tá? É isso que eles chamam de efeito saca-rolha, tudo bem? Então isso confere um pouco mais, mas a gente já nunca fala nisso, né, num curso, mas eu gosto de reforçar para meus alunos que é um efeito que existe, tá? Outro efeito também que é considerado é o efeito Royer, né? Esse efeito ele também é desconsiderado no cálculo, e e é exatamente isso que eu falei, né, é o efeito saca-rolha, né, a gente chama ele nome informal, mas ele foi definido por esse engenheiro, tá. Esse efeito, esse último efeito, né, ele realmente ele afeta sensivelmente, tá, a fissuração do concreto, porque ele empurra o concreto, né, e também afeta a deformação lenta, mas a gente vai desprezar isso, tá. Lembrando que para armaduras, né, imersas no concreto, que não tem lá a bainha e tal, você sempre vai ter aqueles fenômenos, né, de aderência, atrito e engrenamento, que é o que a gente chama de intertravamento, tá. Isso a gente fala lá no concreto 1, unidade 5, quando a gente está falando de forças de cisalhamento, tá. Voltando aqui um pouquinho sobre os sistemas de ancoragem que eu falei, tá. Então o comprimento de ancoragem, ele também é calculado bem parecido com aquela fórmula que a gente viu lá para o concreto de armadura passiva, tá. A diferença é que a gente não vai ter um N3, tá. A gente tem um NP1, um NP2. E eles vão estar associados com um tipo de fio, tudo bem? Ou cordoalho, ou fio dentado, tudo bem? O NP2 vai ser aquela questão de boa má aderência, né, que a gente já havia discutido anteriormente. Deixa eu ver se tem aqui a foto. Não tem, tá? Mas a boa ou má aderência, ela vai estar associada basicamente se vai ter concreto o suficiente em cima para evitar que aquele efeito do borbulhamento, né, durante lá o adensamento concreto não se acumule, tá? Então, para peças geralmente acima de 30 centímetros, a gente considera que é é é um má adensamento, né? Para peças menores que isso, a gente considera como boa aderência, tá? O que é interessante, né? O comprimento de ancoragem, pessoal, deve ser calculado, né, considerando a idade de aplicação da proteção, tudo bem? Então, se você vai aplicar a força de proteção antes de 28 dias, o FCK do concreto, o FCJ, na verdade, vai ter que estar associado ali, tá bem? Porque esse comprimento de ancoragem está associado às forças de tração do concreto. A gente já viu isso lá no concreto 1, tudo bem? O comprimento básico de ancoragem, como a gente falou, né, para fios e cordoalhas, é calculado por essas duas fórmulas aqui, a gente deduziu lá no concreto 1, é bem parecido, tá? Você não precisa saber exatamente tudo isso que tem aqui, mas é importante para fins aí do curso, tá? O comprimento de transferência aqui e a distância de regularização, todas as equações aí que você pode estar jogando isso no Excel de forma bem simples, a gente não vai perder muito tempo com isso, tá? Bom, eu vou interromper aqui para falar um pouquinho, deixa eu ver se eu interrompo ou se eu avanço aqui. Não, vou interromper, tá?